Jesus é Deus. Glória a Deus. Será que tem alguém nesta noite aqui que tem dúvida que Jesus Cristo é Deus? Glória a Deus. Irmãos, João, ele escreveu este evangelho, mas o evangelho não é de João, o evangelho é de Jesus Cristo, escrito por João. Só que João é o discípulo do amor, era o discípulo que Jesus amava. Acredita-se que João, que era filho ali de Zebedeu e Salomé, acredita que Salomé era a irmã de Maria, mãe de Jesus. Não está na Bíblia, não. Supõe-se que Salomé era a irmã de Maria. Se Salomé, mãe de João, foi irmã de Maria, eles dois eram primos. E Jesus, irmão, João era o discípulo amado por Jesus. João foi aquele que declinou a sua cabeça nos peitos de Jesus, no ombro de Jesus. João tem o evangelho de João não é completamente diferente dos outros três evangelhos. Os outros evangelhos, eles contavam a biografia de Jesus. Que é a biografia? A vida de Jesus, o nascimento, a hierarquia, a história dele. Aí quando chega no evangelho de João, o negócio é completamente diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. O versículo áureo da Bíblia, o versículo mais, vamos dizer assim, impactante, o versículo mais importante de toda a Bíblia foi escrito por João. Todos nós sabemos aqui. Qual é? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho de João não mostra a vida espiritual de Jesus. Aí no começo da igreja, começou uma seita querendo dizer que Jesus Cristo não era Deus. Pregando que Jesus Cristo não era Deus. Como é que o homem é Deus? Como é que pode? E aí João, irmão, com certeza ele recebe do próprio Jesus Cristo. João, escreve aí, João. Aí, irmãos, João abre a cortina do céu. João abre a cortina da eternidade. Nunca tinha se ouvido falar nisso. Olha como é que João começa o evangelho dele. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo é... Nunca se tinha ouvido falar nisso. Quem mandou João falar isso? Isso não é coisa de João, irmão. Isso não é coisa de homem. O próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo falou no coração de João. João diz para esse povo aí que estão duvidando, que estão dizendo, que estão ensinando heresia, que eu não sou Deus. Escreve aí, João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? Jesus Cristo. Ele estava no princípio de quê, irmão? Nos leva lá para Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. Jesus Cristo estava lá. No princípio criou Deus todas as coisas. Não existia nada.
nós vemos com nossos olhos, não tinha céu, não tinha terra, não tinha o planeta solar, não tinha as galáxias, não tinha nada. Foi tudo criado nesse dia. E João disse assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Se o Verbo, que é Jesus Cristo, estava com Deus e não existia nada, é porque Ele é Deus, Ele é eterno. Ele estava com Deus, não tinha nada. Se Ele estava com Deus, Ele é eterno. Ele é Deus e a eternidade é exclusivamente de Deus. E Ele continua. Ele estava no princípio com Deus. No princípio onde todas as coisas foram criadas. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo estava face a face com Deus. Ele não foi criado. Quem foi criado foi os anjos. Quem foi criado foi o céu. Quem foi criado os animais, os mares, os oceanos, todas as coisas que existem foram criadas nesse dia. E Jesus Cristo estava lá. Glória a Deus. Aí olha só o versículo 3. Olha só, irmãos, o versículo 3. Quando as pessoas ouviram isso pela primeira vez, nós é porque não está comum a nós, mas quando as pessoas, os pastores, os homens de Deus, quando eles viram isso a primeira vez, quando eles leram isso a primeira vez, meu Deus, que coisa é essa? Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez, irmãos. Todas as coisas foram feitas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas, irmãos. Que todas as coisas são essas? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Todas as coisas foram feitas por Jesus Cristo. Jesus Cristo te criou. Você já parou para analisar quem somos nós? Dentro de nós tem um órgão que se chama coração. E esse órgão, ele não para de bater. Ele bate 24 horas por dia. Um músculozinho, um músculo, ele bate, ó, bombeando o seu sangue. Se ele parar, você morre. Se você viver 10 anos, ele não para. Quando você está dormindo, ele está bombeando o teu sangue. Quando tu está andando, quando tu está estudando, quando tu está fazendo qualquer coisa, ele está bombeando. Mas se eu viver 50 anos, ele vai parar, ele não vai aguentar. Para não, ele continua. Se eu viver 80 anos, ele continua. Se eu viver 100 anos, ele continua. Foi criado por Jesus Cristo. Glória a Deus. E o universo, irmão? E o universo? Que tamanho é a nossa Terra? 13 quilômetros de diâmetro. Qual a distância daqui para a Lua? 384 mil quilômetros. Bom, demorou 3 dias para chegar lá no foguete. Qual a distância daqui para o Sol? 150 milhões de quilômetros. Sabe quanto tempo dura o raio da luz sair do Sol e chegar aqui? 8 minutos. Qual a velocidade? 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade da luz. A velocidade da luz, irmão, é 300 mil. É 300, o diâmetro da Terra é 13 mil quilômetros. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. E ela demora 8 minutos sair lá do Sol para chegar aqui na Terra. Feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí o que é mais encabulado, irmão, é que a Terra,
Nós estamos aqui, irmãos, numa velocidade, sabe de quantos quilômetros? A Terra tem um movimento de translação. Esse movimento de translação é o movimento que ela dá ao redor do Sol durante um ano. Sabe qual é a velocidade que a Terra está? 100 mil quilômetros por hora. Não, irmão, não é 100 quilômetros por hora, não. É 100 mil quilômetros por hora a Terra dá, ó. Ela dá essa velocidade para dar uma volta ao redor do Sol. 360 dias. Glória a Deus. E ela roda ao torno dela mesma, ao eixo dela mesma. Sabe qual é a velocidade? 1.700 km por hora. Você percebe que está nessa velocidade? Ninguém percebe. Aí nós temos o sistema solar. O que é o sistema solar? São todos esses planetas. É Sol, é Mercúrio, é Vênus, é Terra, que nós conseguimos ver, que é chamada da nossa Via Láctea. Sabe qual é a velocidade que ela está? Sabe qual é a velocidade que esse sistema que nós vivemos aqui na Terra, todo esse sistema que nós vemos, o Sol, Saturno, Plutão, Mercúrio, Terra, não sei o que, Lua, esse sistema todinho aí, ele dura um tempo para dar uma volta na Via Láctea, a nossa Via Láctea. Sabe qual é a velocidade que esse sistema todo está ao redor da Via Láctea, irmãos? 871 mil quilômetros por hora. E sabe quanto tempo ele dura para dar uma volta na Via Láctea? Pasme, irmãos, 225 milhões de anos. O nosso sistema solar, para ele dar uma volta na nossa Via Láctea, irmão Alain, quantas Via Láctea tem? Bilhões. A uma velocidade de 871 mil km por hora, o nosso sistema solar demora 225 milhões de anos. E tudo foi feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo foi feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é só a nossa galáxia. Irmão Alain, e existe quantas galáxias? Bilhões de galáxias. Aí, irmão, Isaías, capítulo 40, diz que o Senhor mede tudo isso. O Senhor mede o universo com a palma de sua mão. O Senhor pega as águas dos oceanos. Quem é que conhece o mar aqui, irmãos? Irmãos, eu vi o mar quando eu tinha 15 anos de idade, que eu fui em Fortaleza. Quando a gente vê o mar pela primeira vez, quando a gente é novo, novo é bicho. Meu Deus do céu, me perdeu. Mas novo não tem nada a ver com Deus, novo é. Mas quando a gente já com a idade, que a gente vê o mar pela primeira vez, a gente simplesmente chora. E o Senhor pega, irmão, as águas dos mares, dos rios, o rio Amazonas, com a concha da sua mão. O nosso Senhor Jesus Cristo. Existe mais, escuta só, irmãos, existe mais estrela no universo. Escuta, existe mais estrela no universo do que areia, grão de areias que existe na terra. Você pega todos os desertos, você vai e pega uma mão de areia e tenta contar os grãos de areia, pois existe mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia que tem na terra. Glória a Deus, aleluia. Agora pasme. Você pega uma gota de água, e nessa gota de água existe mais molécula de H2O
que a água é composta por moléculas de H2O. Nesse pingo de água, existe mais moléculas do que todas as estrelas do sistema solar. Que Deus é esse, irmãos? Os irmãos entenderam? Existe mais estrela no universo do que grão de areia que existe na Terra. Mas em um simplesmente pingo de água, existe mais moléculas de H2O do que todas as estrelas que existem no universo. Que Deus é esse? Jesus querido, meu Deus do céu, nosso Deus, irmão, é simplesmente, no linguagem popular, nosso Deus, nosso Jesus Cristo, tudo foi criado por Ele. Todas as coisas foram criadas por Ele. Aí lá em João, capítulo 1, versículo 14. Aí ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Agora, por que esse Deus, por que Jesus Cristo, tão grandioso, teve que vir nesse mundo? Por que Jesus Cristo se fez carne, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos se lembram daquela história de Abraão? Acompanha. Vou demorar um pouquinho, mas eu vou concluir essa palavra. Nós estamos só na introdução. Os irmãos se lembram que quando Isaac chegou na idade de casar, e Abraão não tinha uma noiva para seu filho Isaac. Chamou o seu servo Eliezer: vai atrás de uma noiva para meu filho. Aí foi o que ele fez, irmão. Deu bastante ouro, prata, pedras preciosas, roupas. Aquilo era um dote, né? E nós sabemos que ele foi lá e trouxe Rebeca para Isaac. Os irmãos sabem como é o casamento em Israel. O casamento em Israel se divide em duas partes. A primeira parte, o pai escolhe a noiva para o filho. Presta atenção. O pai, naquele tempo a cidade era pequena, o pai via aquela moça, essa moça dá para o meu filho. E chegava lá com o pai dela. Quanto é o dote? Quanto é o dote desta menina para casar com meu filho? Aí o pai dizia: 10 ovelhas, 20 ovelhas, um exemplo, certo? Aí o pai: tá bom, eu vou mandar o meu filho, vem aqui. E o filho, irmão, ia até a casa da noiva, a pretendente dele. Quando chegava lá na casa da noiva, ele entrava. Presta atenção, presta aqui, que isso aqui é importante. Quando ele chegava na casa da noiva, ele entrava na casa da noiva e pagava o dote. Em outras palavras, o que é que ele fazia? Ele comprava a noiva. Agora é propriedade dele, exclusivamente dele. Quando ele comprava, quando ele pagava o dote da noiva, eles assinavam o ketupá. Ele assinava e ela, a noiva, também assinava. A partir daquele dia, ela era agora propriedade exclusiva dela. Quando o noivo saía, o noivo voltava para a casa do pai para preparar a casa. Lembra aí de João 14? Não turbe o vosso coração. Vamos chegar lá. Os irmãos estão acompanhando? O noivo comprou a sua noiva.
A partir de agora, aquela jovem é propriedade do noivo, porque ele comprou. Amém? Quando o noivo saía e voltava para a casa do pai, para preparar lugar, para preparar a casa, a noiva pegava um lampião, colocava azeite. Azeite é o quê? Aponta para o Espírito Santo. Colocava azeite no lampião, colocava na porta, na janela, acesa. Aquele lampião não podia apagar, a noiva não podia deixar aquele lampião apagar. Ali estava dizendo: aqui tem uma noiva que foi comprada, está esperando a hora do casamento. E as pessoas, quando passavam, que via aquilo dali, eles se alegravam, eles dançavam, batiam palma, em homenagem àquela casa que ia efetuar um casamento. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aí, ela ficava esperando o noivo de dia e de noite. Ela não sabia o dia que o noivo ia voltar, porque era o pai que ia dizer para o noivo que estava na hora dele voltar. Nem o noivo sabia o dia do casamento, era o pai quem ia dizer. E a noiva tinha que ficar preparada, irmãos, de dia e de noite, de dia e de noite. Ela tinha que estar com as suas vestes limpas, esperando o noivo vir. O noivo podia vir de madrugada. Ei, chegou a hora, papai mandou eu vir te buscar. Meu Deus. E ela tinha que estar ataviada. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E o noivo começava a fazer a casa, preparar lugar. Nós vamos lá para João 14. Não turbe os vossos corações. Sim. Ai, Jesus. Não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar o lugar, eu venho buscar a vós para morar comigo eternamente. Glória a Deus, aleluia. Aí os irmãos sabem por que Jesus Cristo veio? Deus criou o ser humano para Ele. Deus não criou o homem para ir para o inferno. Deus criou, irmão, nós somos tudo que há mais de querido, nós somos de Deus. Deus criou nós para Ele. E aí Satanás veio e fez aquilo lá no Jardim do Éden. Mas agora Deus chega para Jesus, assim como Abraão chegou para Isaac: Eliezer, vai atrás de uma noiva do meu filho. Deus agora chegou para Jesus: meu filho, chegou a hora de tu ir atrás da tua noiva. Só que tem uma coisa: Satanás entrou lá e escravizou. O dote da tua noiva é a tua própria vida. Tu vai ter que morrer por ela. O preço que tu vai pagar pela tua noiva é a tua morte. E Jesus: eis-me aqui, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aí, igreja, Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E naquele dia ali nós sabemos que Jesus Cristo, Ele se fez carne, porque Ele tinha que morrer, tinha que derramar o seu sangue, para que os nossos pecados fossem perdoados. Era necessário uma pessoa morrer, e essa pessoa não podia ter nenhum pecado.
Porque senão o sacrifício não valia. Aleluia, Jesus. E Jesus Cristo passou 30 anos aqui, irmão. 100% Deus, 100% homem. Não teve nenhum pecado. Glória a Deus, aleluia. E naquele dia no jardim do Getsemane, Jesus Cristo disse, olhou para o Pai e falou 3 vezes: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Aí, irmão, presta atenção. A gente pensa que Jesus Cristo queria correr. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não, irmão. Teve uma hora que Pedro falou que ele não ia para a cruz. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Foi para isso que eu vim. Quando Jesus Cristo disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, igreja, ele pegou o pecado de toda a raça humana. Ele pegou o pecado dos assassinos, dos ladrões, todo o pecado que você vê, todo o pecado da raça humana, e cravou nele. Naquele momento ali, Jesus Cristo era o maior pecador de todos os tempos, porque ele pegou o pecado de toda a raça humana e cravou nele. Glória a Deus, aleluia. Aí lá no início da criação, Deus separou as luzes das trevas. Deus é luz, não há comunhão da luz com as trevas. Naquele momento que Jesus cravou o pecado da raça humana nele, ele era trevas. E não existe comunhão de Deus com as trevas. Nesse momento houve separação de Deus e Jesus Cristo. Era isso aí que Jesus estava pedindo para o Pai. Pai, se possível, afasta de mim, que eu não quero me separar de ti, Pai. Aleluia, Deus. E naquele momento, irmão, ficou só Deus e o Espírito Santo. Jesus Cristo, ao terceiro dia, irmãos, ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. A gente sabe que ali ele gritou: Pai, está consumado. O preço da minha noiva eu paguei agora, o dote da minha noiva eu paguei com a minha própria vida. Glória a Deus. Ao Pai disse: tudo bem, sobe, volta para a casa do Pai. Glória a Deus, aleluia. Que eu sei o dia que tu vai buscar a tua noiva. É por isso que Jesus Cristo disse: nem eu sei o dia do arrebatamento da igreja. Ele comprou, irmão, nós somos propriedade dele agora. É por isso que você não pode fazer o que você quer, igreja. Nós não temos autoridade sobre nós. Nós temos um dono. E esse dono, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. A noiva, ela não deixava o lampião apagar. Nem de dia de noite, ela tinha que colocar o azeite. O azeite simboliza a presença do Espírito Santo. Se nós perder a presença do Espírito Santo, nós perdemos a nossa salvação. Porque é o Espírito Santo que nos dá força. É o Espírito Santo que faz nós vencer o inimigo. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo, o selo a qual Deus deu para nós. Quando o noivo ia lá e comprava a noiva, o noivo assinava o tepá e a noiva também assinava. Opa, a partir de hoje nós estamos noivos. Quando é que nós assinamos agora o nosso noivado? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia.
Aí ele nos dá, quando Abraão foi, ele deu para Eliezer ouros, pratas preciosas, vestido, muito presente para Rebeca. Quando nós aceitamos, nós assinamos o nosso noivado, glória a Deus, nós assinamos o nosso noivado, aceitando a Jesus Cristo. Aí ele nos dá o selo, que é o Espírito Santo. Sabe aquela pessoa quando cai endemoniada? Chegar qualquer pessoa ali querendo expulsar o demônio, ele não expulsa. Só quem expulsa é o crente. Porque dentro do crente tem um selo que se chama Espírito Santo. E o demônio, quando vê o crente chegar, ele vê logo o Espírito Santo do crente. O cabra às vezes não sabe meio, o cabra às vezes é banguela, não tem nenhum dente, mas ele tem o Espírito Santo. Na hora que Satanás vê o selo, a presença do Espírito Santo dele, opa, chegou um que é mais poderoso do que eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo nos deu, o primeiro presente que Jesus Cristo nos deu foi o Espírito Santo. E depois, irmão, nos encheu de dons espirituais. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aí, igreja, Jesus Cristo foi para o céu preparar lugar. Glória a Deus. Aí, irmãos, João, de novo João, nos escreve lá em Apocalipse capítulo 19, como é o casamento. João capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremos-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado vestir-se de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Vocês sabem quantos dias durava a festa do casamento lá em Israel? Alguém aqui sabe? Quantos dias durava a festa do casamento lá em Israel? 7 dias, irmãos. Quantos anos nós vamos passar lá no céu? Depois que nós vamos ser arrebatados? Fazendo o que, irmão? Com as bodas do Cordeiro, comemorando o casamento. Aleluia. Só que ele primeiro vai nos dar os galardões. Opa! Ele vai nos presentear. Sabe aqueles presentes que Eliezer levou para a Rebeca? Ouros, coisa que mulher gosta, ouro, brincos de ouro, pulseira de ouro, cordões, pedras preciosas. Rebeca ficou apaixonada por roupa. Rebeca, você nem conheceu o Isaac, já ficou apaixonada. Esse meu esposo é bom demais. Quem é que não gosta de receber ouro, vestido bonito, né? Coisa que a mulher gosta, brincos, cordão com pedras preciosas. Ela já ficou apaixonada por Isaac antes de conhecer. Quero conhecer esse homem. Aí o pai dela chegou para ela: minha filha, tu quer ir? Eu quero. Como é que eu não quero? Ai, meu Deus do céu, de longe ela viu Isaac. A vontade dela era de sair correndo para abraçar o noivo, e ele também. Vocês sabem como é que está Jesus Cristo? Irmão, a igreja é coisinha do Papai do Céu. Glória a Deus. Nós, a igreja, somos as coisas mais preciosas.
Nós fomos feitos para Deus, nós somos feitura de Deus. A coisa que Jesus Cristo mais está ansiando é aquele momento que Ele vai chegar para o Pai. Pai, eis aqui a minha noiva. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, igreja. Aleluia, Jesus. Assim como nós estamos esperando para nós ver como Ele é. Imagine agora a Rebeca. Rebeca ficou, meu Deus, como é meu noivo. Eita, será que ele é bonito? Como é meu noivo? Eita, eu sei que ele é bom, tanto de ouro que ele mandou, tanta pedra preciosa, tanta coisa. O nosso Senhor, Ele é bom. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu os dons espirituais. Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Ele é a coisa mais linda que existe no céu. Nosso Senhor é a coisa mais linda que existe no céu, no universo. Quem é que quer ver Ele? Aleluia. Face a face. Os anjos, no arrebatamento da igreja, irmãos, os anjos vão estar cantando e tocando. Agora imagine quando nós chegar frente a frente a Ele. Meu Deus, Jesus Cristo, meu Deus, a vontade de nós é abraçar, adorar, nos prostrar aos pés dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, igreja. Aleluia. Aí, irmão, depois de nós receber os nossos galardões, pelo que nós fazemos por Ele, com amor. Deus. Não trabalhe para Jesus Cristo relaxado, porque você vai passar vergonha. Aquelas nossas obras que nós fazemos relaxadamente, quando Jesus Cristo colocar os olhos dele como tocha de fogo, vão ser queimadas. Olha como você está fazendo a obra de Deus. Se você não fizer com amor, tudo será queimado, é palha. Agora aquela obra que você faz com amor. Hoje tem culto de doutrina. Chegarei lá na hora certa. Hoje vai ter escola bíblica, não posso perder porque eu sou a noiva do corpo. Você tem que sentir prazer. Ei, se você não tem prazer de adorar Jesus Cristo, tem alguma coisa errada com você. Escuta, a noiva do Cordeiro, a preparada, a que vai participar do arrebatamento da igreja, não tem tristeza com ela. Israel, quando estava bem, irmãos, Israel, quando estava bem com Deus, eles, quando ia para a casa de Deus, eles saíam salmodiando. Salmodiando, irmão, é cantando. Quem é que sai da sua casa dia de domingo, às 8:30 da manhã, vou para a escola bíblica dominical, eu vou com prazer, eu vou com alegria, eu só não vou porque, não, eu tenho um cargo, eu tenho que ir. Ei, cuidado, tem alguma coisa errada com você. Está faltando o azeite, está faltando a presença do Espírito Santo. Se você está fazendo obrigado, se você está fazendo na marra, o Espírito Santo já saiu. É desse jeito, meu irmão. Agora imagina quando você conheceu a tua noiva. Eu, quando conheci a minha noiva, abençoada aí, ela morava, irmão, 2 horas de distância lá onde eu estava. Aí eu tinha o maior prazer, pegava 2 ônibus, chegava lá. Aí quando dava 9h30, eu disse, Deus, já está terminando o tempo, já estou tentando ir embora. A gente tem prazer, irmão. Que negócio de peixe é esse que não tem prazer de estar na casa de Deus, adorando o seu Deus, o seu noivo? Tem alguma coisa errada aí.
Com permissão do nosso dirigente, convido a amada igreja a ficar de pé. Glória a Deus.